São poucos casos estudados já na questão do acidente laquético, então, a gravidade avaliada dos sinais e locais de manifestação, então, se o paciente apresenta bradicardia, hipotensão, a soroterapia de 10 a 20 ampolas, administração intravenosa, acidentes alapídicos são acidentes mais raros, então podem causar risco de insuficiência respiratória, então são considerados potencialmente graves, então esse paciente precisa ser encaminhado diretamente para uma unidade que tenha esse como referência, né, para às vezes é levado para uma unidade, para uma UPA, às vezes não vai ter esse tipo de tratamento. Então, uma intervenção que tem que ser realizada imediatamente, isso é complicado porque isso vai estar impactando na vida do paciente. A via de administração intravenosa também. E eu trouxe aqui foneurítomo, então podem ser, tem também as classificações também identificadas, né, de leve, moderado e grave, quando o paciente tem essas atribuições clínicas de dor no local, então precisa realizar uma observação até 6 horas, dor local intensa, sudorese, hipertensão ou agitação, o tratamento precisa do paciente estar internado para realizar a administração de 2 a 4 ampolas. Em casos graves, apresentando todas essas condições clínicas observadas na classificação leve e moderada, e também sudorese, hipertonia, edema pulmonar, então esse paciente precisa estar numa unidade intensiva para ter esses cuidados presentes, né, numa unidade intensiva e a administração de 5 a 10 ampolas do soro antiofídico. Então, o tratamento ele é específico para cada tipo de envenenamento. Então, é muito, muito importante que saiba qual foi o animal que picou, né, aquele indivíduo. Então, o soro ele é eficaz, deve ser administrado em ambiente hospitalar, que tem um monitoramento médico. Então, a gente tem ferramentas, né, protocolos do Ministério da Saúde que vão estar, e da FUNASA, que vão estar nos auxiliando para a construção desses protocolos que a gente precisa ter na unidade. Então, é interessante, a gente tem aonde recorrer com bases de qualidade, né, com certificação científica, e o Butantan é um instituto que é o maior produtor de soros antiofídicos do Brasil, então realiza a entrega de 2.705 mil frascampolas ao Ministério da Saúde anualmente. Então, essa distribuição é realizada pelo Ministério da Saúde aos estados e municípios. Então, a gente recebe, né, do Ministério da Saúde, faz o acompanhamento de dispensação, né? Então, precisa realizar a notificação. Então, isso tudo a gente precisa estar realizando corretamente para a gente receber esses soros, né? Então, realizar um controle, por isso que muitas vezes esse controle fica na farmácia, porque é uma unidade que funciona 24 horas, né? E tem esse controle, o controle da validade, o controle de responder ao Ministério. Então, todo esse controle a gente precisa estar realizando. Então, a maioria das vezes ele fica na farmácia. Então, eu trouxe aqui a lista dos polos de soro para atendimento de acidentes ofídicos no Brasil. Então, esse documento posso colocar para vocês também no grupo.
tá. Para poder terem esse conhecimento, né? Então, aqui no Rio de Janeiro, aonde que tem esses tipos de medicamento? Então, no Rio de Janeiro, o Hospital Pedro II, em Teresópolis, no Hospital das Clínicas, em Três Rios tem na UPA, tem em Vassouras, Araruama, que é a referência no hospital municipal. Então, isso a gente precisa em Campos, no Ferreira Machado. Então, essa informação precisa ter nas unidades para orientar para onde esses pacientes devem ser encaminhados. Não adianta a gente receber esse paciente e não saber como que vai estar conduzindo esse paciente. Então, as unidades particulares também precisam ter essa informação para realizar o devido particular e pública, né? Para realizar o devido manejo desses pacientes. Então, isso é muito importante que a gente esteja realizando para a gente ter êxito no tratamento, né? Então, a gente também tem o protocolo de asma aguda, que a asma é uma doença inflamatória crônica, que ela é causada pela hiperreatividade brônquica e obstrução reversíveis das vias aéreas, então, que podem ter como sintomas, né, a dispneia, a tosse, opressão torácica. Então, a gente tem esse diagnóstico de asma e dependendo do protocolo, né, da especificação daquele hospital, precisa ter o protocolo de asma, porque é uma condição que pode receber pacientes com essa condição clínica. Então, para crianças menores de 5 anos de idade, ter como sinais e sintomas doença pulmonar crônica de prematuridade e malformação congênita, fibrose cística, bronquiolite, então, tuberculose, cardiopatias, imunodeficiência. Até há pouco tempo, né, a gente estava observando esses quadros mais prevalentes de pacientes, crianças, né, com esses quadros de asma, bronquiolite. Então, são condições clínicas que a unidade pediátrica vai estar lidando, não somente mais, né, na época de inverno, de outono, mas não somente nessas épocas. Nessas épocas, essa condição tem uma piora, né? Mas quando a gente quando trata de um hospital pediátrico, às vezes tem hospital que ele não tem internação pediátrica, mas a urgência e a emergência dele tem recebe, né, pediatria. Então, precisam ter os materiais necessários, medicamentos e materiais necessários para atender aquelas crianças. Crianças acima de 5 anos e adultos, rinocinusite, síndrome de hiperventilação alveolar, síndrome do pânico. Então, pacientes, às vezes, que estão nessa condição de síndrome do pânico, avaliar qual que é a condição que o paciente está, para ver se esse protocolo é adequado, né? Obstrução de vias aéreas, ou às vezes por aspiração de corpo estranho, às vezes a criança engole ou coloca alguma coisa no nariz que causa essa obstrução das vias aéreas. Então, nesses casos, acaba ocasionando essas condições, né, aos pacientes, insuficiência cardíaca, doenças de circulação pulmonar, então hipertensão, embolia. Então, são condições que o paciente precisa de um manejo rápido, de muitas vezes que são observados na unidade de urgência e emergência. Aqui eu trouxe um manejo, né, de um protocolo para estar um fluxo, né, que precisa estar
ter também, que a unidade vai estar realizando para ter e capacitar sua equipe, a avaliação inicial, então o acolhimento e a classificação do risco. Alguns dos sintomas estão presentes, como sonolência, confusão, ausculta pulmonar diminuída. Se sim, encaminha para UTI e realiza a utilização de broncodilatadores e de oxigênio e prepara o paciente para intubação, se necessário. Então, por isso que precisa ter na unidade de urgência, ter esses medicamentos e os materiais de intubação para que esse manejo seja feito de forma rápida e que tenha sucesso na conduta. Então, se o paciente não apresenta essas condições, realiza uma triagem de acordo com a piora do sintoma. Então, se essa piora do sintoma foi leve ou moderada, ou se foi grave, então, observar a condição clínica do paciente, se tem a presença do farmacêutico clínico numa unidade de pronto atendimento, essa detecção ela é realizada numa equipe multidisciplinar mais completa, né? A gente sabe que o farmacêutico na unidade de pronto atendimento, especificamente, não é uma realidade em muitos lugares. O que às vezes o que tem, né? Que é o ideal também, que tenha uma farmácia satélite no pronto atendimento, porque imagina que no boxe de enfermagem, no pronto atendimento, acabe faltando, né, por algum descuido, ou então um uso fora do normal de alguma medicação, e o paciente precisa de uma noradrenalina e às vezes eles preferem correr na farmácia do que abrir um carrinho de parada. Mas eu sempre bati... Tá caindo? Aqui não tá ventando muito, não. Então, eu sempre bato, né, muito o pé em relação ao carrinho de parada. Até que é onde eu trabalho hoje, isso aí eu não tenho problema com essa correria, desespero de... ir na farmácia para pegar um medicamento que tem dentro do carrinho de parada. Mas isso é de trabalho de resistência, né? Porque essa utilização, e aí acaba querendo transformar o problema e colocar para a gente que não quer liberar. Mas o carrinho de parada, uma vez, era como rotina... Ah, tá. Até que aqui não tá ventando, não. Meu computador aqui agora tá indo. Eu já tive presença, aconteceu comigo lá no hospital, a gente verificava, em outro hospital que eu trabalhei, verificava o carro de parada mensal com o farmacêutico e essa reposição a cada utilização que a equipe de enfermagem realizava e pegava o medicamento a partir da prescrição na farmácia. Então, eu tinha acabado de conferir o carro de parada, a farmácia era no segundo andar, não tinha farmácia satélite, e aí eu sabia tudo que tinha lá, eu tinha acabado de conferir. Aí subiu a menina desesperada, querendo uma luva de procedimento, né, uma luva estéreo. Aí eu falei, não, você vai voltar e você vai abrir o carrinho de parada, porque eu acabei de conferir isso e eu não acredito que você veio toda esbaforida até aqui para pegar uma luva de procedimento que tem dentro do carrinho. A menina voltou revoltada e abriu o carrinho de parada e estava lá a luva. Então, se também a gente der a condição, toda hora a gente vai ficar entregando, e aí que eles nunca vão usar, porque se eu consigo, então a gente precisa também, a gente sabe o que tem, e sabe aonde está, então ainda tem isso, que às vezes eles não sabem nem aonde que está o carro de parada, e aí numa situação dessa, que o paciente precisa de um salbutamol, e aí não sabe aonde que está e o que vai usar, então isso precisa estar pontuado, né? E ter treinamento, ter documentado, para a gente também
ter o nosso respaldo. Então, quando é uma ocasião, né, que o paciente está grave, então conversar em palavras, sentar curvado, agitado, então a gente precisa avaliar as condições desse paciente. Então, se tiver com a condição leve, a classificação leve ou moderada, o uso de broncodilatadores, brometo de ipatrópio, então controlar a saturação, corticoide oral. Se essa classificação é grave, então uso de broncodilatadores, considerar o brometo de ipatrópio, O2 controlado para manter a saturação, corticoide via oral ou intravenosa, né, dependendo da condição do paciente, considerar o uso de sulfato de magnésio, ou então altas doses de corticoide inalatório. Então, esses protocolos precisam ser utilizados, né? Se continuar a deterioração e tratar como grave, encaminhar para UTI para realizar esse tratamento, esse monitoramento, né? Avaliar frequentemente a melhora clínica, então, 1 hora após o início do tratamento, observar cada 1 hora quais são as condições clínicas, 1 hora, quais as condições clínicas, e observar essa melhora do tratamento, né? Então, se ele tiver numa classificação moderada, ver o planejamento de alta. Ou então, se for essa classificação for grave, continuar o tratamento e realizar as verificações para que esse paciente tenha o seu tratamento completo, né? Que ele só seja encaminhado para alta quando ele tiver condições. E nesse tratamento de alta, encaminhar o paciente para um pneumologista, encaminhar, averiguar, né, na questão da alta, se esse paciente realiza um acompanhamento, se ele já faz uso de algum medicamento, se ele. Não, não dou essa tabela que eu fiz mensalmente. Ah, ótimo. E aí vai fazendo. E a validade que fica no carrinho, vocês deixam a partir de quanto tempo? Onde eu trabalhava, a gente. 3 meses, eu também faço 3 meses. Que aí a gente consegue estar articulando, né? Para não ter o desperdício. Que às vezes fica coisas, eu fico indignada, noradrenalina vencendo, gente. No CTI vai usar. Então, se na ambulância a gente colocar de 3 a 6 meses, se no posto no box, né, da clínica médica, a gente colocar. Nossa, tem que, tá vendo como a gente tem que fazer o controle? Porque senão aí administra um medicamento vencido no paciente e ele tem uma reação de quem é a culpa. Então, e a gente precisa deter desse. Ah, tá. É. E a gente precisa deter desse procedimento, né? Porque se a vigilância, né? A gente tem uma legislação que nos norteia, e senão a gente é autuado por conta de uma questão que precisa ser verificada, porque isso impacta diretamente no paciente, né? A enfermagem. Mas aí eles levam essas solicitações, né, Natasha? Vão sinalizando. É. Ah, então são as duas, né?
Por isso que precisa ter essa parceria com a enfermagem para a gente conseguir realizar nosso atendimento, né? Porque é complicado. São muitas funções, né? Muitas rotinas que a gente faz em conjunto. Então, a gente precisa estar realizando esse acompanhamento. E essas folhas de verificação de carrinho, de controle de temperatura, de geladeira, né, de câmara fria das unidades, dos setores fora da farmácia, esse controle tem que ser enviado para a farmácia todo mês, e a gente precisa ter isso arquivado, porque quando a gente tiver uma fiscalização, a gente ia apresentar, porque precisa ter a comprovação, né, de que o farmacêutico que acompanha esses medicamentos, e está no POP, né, de que essa rotina é realizada. Então, tudo isso a gente precisa ter documentado. Então, a padronização do carrinho de parada. Então, como a gente vem falando do carrinho de parada, né? Então, é um processo contínuo que precisa da colaboração da equipe multidisciplinar, ter uma revisão regular, garantir a eficácia e a segurança dos cuidados de emergência. Então, os medicamentos que estão lá elencados, eles precisam ser essenciais, porque a gente não tem necessidade de ter uma gama de medicamentos, que aí é mais medicamento para a gente controlar, e também está ocupando espaço, está um por cima do outro nos recipientes para serem colocados. Então, ter a dosagem padronizada, para não ter essa diferenciação e acabar gerando mais erros. Então, isso a gente tem que padronizar corretamente, a forma farmacêutica adequada, a rotulagem clara, então, verificação regular, então, precisa ter esse acompanhamento e essa dupla checagem, né, da enfermagem com a farmácia, para a gente estar realizando isso tem protocolo, né, tanto o protocolo nosso quanto o protocolo deles, né? Então, a gente precisa ter esse acompanhamento, isso precisa ser realizado para que a gente tenha a garantia do atendimento. Então, o documento de registro, então, ter a folha com o nome de cada medicamento, com a dose, forma farmacêutica, a quantidade, a validade e o lote, para a gente garantir a rastreabilidade. Então, quando a gente tem um sistema informatizado, a gente consegue monitorar, né, através de relatórios, quais medicamentos estão naquele carrinho, qual é o lote e a validade daqueles medicamentos. Então, isso tudo a gente precisa ter documentado, registrado. Quem conferiu, colocar, carimbar e ter o lacre, o número do lacre de quem conferiu, para a gente saber se ele não foi aberto e acabou não sendo verificado, se aquele lacre que abriu é aquele mesmo e o lacre que fechou é aquele mesmo. Então, isso tudo a gente precisa ter documentado. E a revisão das atualizações. Às vezes é um medicamento que foi padronizado, que tem estudo de eficácia e segurança melhor, e aí ele é ideal para a gente ter no carrinho de parada. E o que eu falei também em relação à condição da unidade, né? O carrinho de parada para a clínica médica é diferente, tem as suas especificidades, né? E é diferente de um carrinho de parada da UTI, que é diferente. Não é que vai mudar grandes coisas, mas tem os seus medicamentos e materiais, às vezes, que são ideais para aquela condição. Pronto atendimento tem um carrinho de parada para aquele atendimento que é realizado. Então, cada um tem que ter, né, descrito certinho, ter as suas identificações
de medicamentos de alta vigilância, de medicamento controlado, tudo identificado, mas identificado na embalagem, né? Porque se tiver uma segunda embalagem, então, num momento de emergência, a pessoa vai ter que rasgar a embalagem para depois quebrar, para depois administrar. Então, isso não é o ideal, precisa ter essa facilidade por conta da agilidade que a função precisa, né? E ter tudo muito claro para não ter a confusão de trocar um medicamento pelo outro. Então, identificar as caixas, para cada gaveta, ter o suporte, ter o tampo para poder fazer o preparo do medicamento, ter o suporte de soro, ter o suporte de cilindros. Então, ver se essas gavetas estão funcionando direito, às vezes está emperrada. Aí, na hora de abrir, não consegue abrir porque ela não está bem posicionada, e isso precisa ter uma manutenção. Ter a tábua para auxiliar caso necessite de uma massagem cardíaca, ter o compartimento inferior, as ponteiras de proteção para o carrinho não correr, ter o dispositivo que lacra o carrinho, para poder lacrar, né, e não ter utilização do que tem dentro do carrinho, ter as tomadas por conta do desfibrilador, ter o puxador para poder manusear esse equipamento, para manusear o carrinho de parada. Então, precisa saber, né, adequadamente qual o tipo, né, e a qualidade. Identificar cada gaveta, acho que eu não botei, não. Em cada gaveta, o que tem? A primeira gaveta de medicamentos, a segunda de materiais pequenos, a última, se é uma gaveta maior, para materiais grandes volumes. Então, isso precisa estar tudo organizado para quando houver necessidade, quem vai abrir pegar o medicamento que precisa, sem confundir, trocar um medicamento pelo outro. A gente tem a padronização da rotina, né, como vocês falaram, em relação ao carrinho de parada. Então, ele tem o carro de emergência, precisa realizar a desinfecção, então, ter a desinfecção e registrar na folha, né, na planilha de controle, e a conferência, uma vez o plantão é mensal, a conferência do conteúdo todo, então olhar item por item, lote por lote, validade por validade, trocar os materiais e medicamentos que estão com prazos próximos da validade, de 3 a 6 meses, realizar a conferência do lacre e fazer todo o processo de conferência do conteúdo e registrar no impresso. Então, isso deve ser realizado uma vez no mês. Toda essa checagem junto com o farmacêutico, né? Tem setores que o carro de parada é mais utilizado, né? Então, que aí essa verificação é uma rotina maior, né? E em uma unidade de pronto atendimento, isso é até mais comum de que seja verificado. E quando o carrinho é utilizado, realizar a desinfecção, que às vezes pode contaminar, e aí a cada paciente precisa realizar essa desinfecção, manter o ambiente limpo e organizado, conferir os materiais e os medicamentos utilizados, solicitar os itens que estão faltando. Então, o médico que utilizou aqueles itens fazer a prescrição daqueles itens que foram utilizados, que aí, como a gente já vai saber qual é o medicamento, o lote, a validade, que está no carrinho de parada,
a gente vai lançar na conta do paciente e vai garantir a rastreabilidade daquele item, que a gente precisa realizar essa rastreabilidade, ainda mais se for um medicamento controlado, porque a gente está regido pela portaria 344. Então, a gente precisa fazer essa verificação e rastreabilidade também no carrinho de parada. Repor e lacrar as gavetas, registrar. Então, isso a gente vai fazer no carrinho de parada. E quando as maletas da ambulância têm medicamento controlado, elas também precisam ter um lacre e para o local, né, que vão ficar os medicamentos controlados. Então, para poder também a gente conseguir garantir essa rastreabilidade. Então, nas ambulâncias, a gente também faz essa verificação, controla a validade, controla mensalmente a quantidade, o que tem, e às vezes acontece, eu já peguei essa situação, do médico, às vezes ser externo, né, o seu médico da ambulância, e aí o medicamento, às vezes o médico é de outro hospital e está vindo na ambulância do hospital, né, que o paciente está. E aí ele solicita um medicamento que ele quer que tenha, porque na concepção dele vai impactar na vida do paciente, e que às vezes é não padrão, e aí tem às vezes médicos que aí é não padrão da ambulância. Eu já peguei caso do médico, o paciente estava muito grave, e o médico solicitou cisatracuro para levar na ambulância. E aí a gente liberou com a saída, né, tudo documentado, com a refrigeração, e eu pontuei muito essa questão da refrigeração, por conta de a gente, às vezes, as pessoas não se conscientizam, né, em relação à refrigeração dos medicamentos. E aí a gente tem que... Eu também fiz aulinha, dei aulinha para todo mundo, falando dos medicamentos termoláveis, porque às vezes as pessoas não sabem, ou então não dão aquela devida importância, e a gente sabe que isso vai estar interferindo na eficácia e segurança do medicamento. Então, não adianta ter uma questão de problemas relacionados ao medicamento e ele não está nas condições que o fabricante especifica. Então, isso são uns critérios que a gente precisa estar bem de olho. E em relação às prescrições verbais, as prescrições verbais, elas devem ser restritas às situações de urgência e emergência, devem ser imediatamente escritas no formulário de prescrição após a administração do medicamento, e a prescrição verbal, ela deve ser validada pelo prescritor assim que possível, e quando for a ordem verbal for absolutamente necessária. É um caso extraordinário que o precisa fazer essa administração, e o prescritor deve estar realizando da seguinte forma: falar o nome, a dose, a via de administração de forma clara, e quem recebeu essa ordem vai verbalizar, né, repetir o que foi dito e confirmar com o prescritor antes de administrar o medicamento. Então, o prescritor vai realizar em casos extremos, né, essa prescrição verbal, e quem recebe a informação, né, quem recebe a ordem, vai dar a devolutiva de falar o nome do medicamento, a dose e a via de administração de forma clara, e o prescritor vai estar confirmando, né, tudo o que foi dito. E após a intervenção, o médico vai e faz a prescrição dos medicamentos que foram utilizados. Então, é uma condição que é observada em unidades de urgência e emergência. E eu vou falar também um pouquinho das unidades de terapia intensiva, que são unidades que a gente tem esses riscos iminentes, né? Então, são unidades que a gente precisa ter esses protocolos bem definidos, ter essa preocupação maior no setor. Então,
é um setor que a gente precisa ter esse acompanhamento. Então, a gente tem a Associação de Medicina Intensiva Brasileira, que é uma instituição com divulgação de protocolos, de relatórios muito interessantes que a gente precisa ter, como o que eu falei, de sedação, que foi bastante utilizado na pandemia. Então, ela divulga, né, o levantamento sobre o número total de leitos de unidades de terapia intensiva. Então, a gente, de acordo com esse mapeamento, com o CNES, né, que todas as unidades precisam ter, o CNES, do DataSUS, a ANS do IBGE. Então, no Brasil, a gente tem 445.648 leitos de UTI, sendo eles 22.844 do SUS e 23.004 que fazem parte do sistema de saúde privado. Esse dado é de 2022, então a gente tem essa distribuição de leitos que aumentou, né, quando teve a pandemia. Então a unidade de terapia intensiva teve um olhar, né, um cuidado maior por conta das condições em que o paciente se encontrava. Então, os pacientes precisavam de um maior monitoramento, a gente estava com os leitos inflados, né, sobrecarregados, um sistema sobrecarregado. Então, comparando dezembro de 2019 com julho de 2022, a gente teve esse crescimento de 46 mil para 60 mil as unidades de UTI, né, no nosso país, e também trouxe os gastos federais com a saúde em relação, comparando os hospitais em 2019 e 2020. Então, a gente observa esse crescimento por conta da pandemia, né, e o custo dos medicamentos. Olha, e não é um medicamento barato, né? O cisatracúrio é um medicamento caro de ter esse desperdício. Eu já tive também de cisatracúrio, de rocurônio, porque eu enviava para o centro cirúrgico rocurônio, e aí eu levava refrigerado, documentava tudo direitinho, e aí no setor eles não tinham devido cuidado, quando voltava para a farmácia, voltava quente. Aí eu tinha que descartar. Eu não vou colocar a vida do meu paciente em risco por conta de um mau armazenamento de um medicamento e que foi documentado, né? Então, é um risco financeiro para o hospital por conta de questão de capacitação da equipe. Quem trabalhou na área hospitalar e tem esse conhecimento, né, em relação ao desabastecimento, alguém tem algum relato? Então, foi uma época bem difícil, né? Porque a gente tinha muita falta de medicamento, foi um desabastecimento de soro, medicamentos de sedativos, e hoje a gente tem essa quantidade de medicamentos sedativos e também neuromusculares que tem um desperdício, né, por conta da produção muito grande, e com a diminuição da utilização com o tempo, isso ocorreu, né, nesses pacientes estarem, desses medicamentos acabarem vencendo. Então, foi um momento que a gente teve essas questões de desabastecimento muito grande, né? Então, a gente precisou tomar muito conta disso, os preços absurdos. Então, quando eu vi a dipirona, que era 50 centavos e a R$ 7, então isso teve um impacto muito grande também na assistência, porque a gente tinha que substituir, né? Utiliza um anti-inflamatório. Então, isso aí a gente teve que ter essas substituições
por conta desses custos, principalmente as unidades públicas, né? Que o preço empregado, que às vezes o município, o fabricante, o fornecedor ganhava aquela licitação com aquele preço, mas na época que ele foi entregar, ele não tinha, ou então o preço era muito diferente do que ele havia comprado. E aí, às vezes, a instituição ficava sem por conta desse desabastecimento, né? Então, a gente tem as classificações, diferentes classificações das unidades de terapia intensiva. Então, as unidades adulto é destinada para pacientes com idade igual ou superior a 18 anos. Então, de acordo com a instituição, às vezes pode ser relacionado ao peso, à estatura do paciente, receba pacientes de 15 a 17 anos, então vai depender da instituição. Unidade de terapia intensiva especializada, que são unidades que são específicas para tratamento de cardiopatias, ou então tratamento neurológico, cirúrgico. Então, a gente tem essas diferentes especialidades, né, da unidade, onde aqueles profissionais vão ser capacitados naquela unidade. Unidade de terapia intensiva neonatal, que ela vai estar destinada à assistência de pacientes admitidos entre 0 e 28 dias. Então, são pacientes que necessitam, né, de um cuidado maior. E hoje a gente tem cursos, né, que estão capacitando os farmacêuticos a estarem atuando na unidade de terapia intensiva neonatal e pediátrica, porque são pacientes que têm aquele necessitam mais daquele cuidado, né? E a gente tem as unidades pediátricas que são destinadas a pacientes com 29 dias, de 14 ou 18 anos, vai depender da rotina, né, de atendimento daquela unidade que vai aceitar aquele paciente. Então, aqui a UTI adulto, né, que é destinada aos pacientes que são de áreas hospitalares críticas, são projetadas, né, desenvolvidas para atender o paciente, né, em condições graves, né, com risco de morte. Então, precisa ter equipamento e monitoramento, profissionais de saúde capacitados para aquela função, ter protocolos e diretrizes treinados e utilizados, né? Realização de higiene e controle de infecção, protocolo de sedação e analgesia, nutrição enteral e parenteral, desmame de ventilação mecânica. Então, são pacientes que às vezes encontram-se em ventilação mecânica, então como que deve ser o manejo desse paciente, o aspecto psicológico e o apoio familiar também é muito importante nessas unidades. Então, o paciente está nessa condição, precisa dar também um suporte a essa família, que às vezes o paciente ele é um paciente ativo e às vezes está numa condição muito grave, então aquela família precisa de um apoio, um suporte psicológico, né? Ter uma tomada de decisão ética, então precisa ter um round, ter uma equipe multidisciplinar compondo o round, falar dos quadros de cada paciente todos os dias para poder observar a melhora e a piora daquele paciente e estar realizando a conduta de forma integral, né? Então, às vezes, um olhar do farmacêutico vai contribuir para a melhora daquele paciente, o olhar da nutricionista, o olhar da psicóloga, então o da fisioterapeuta, então a equipe médica junto com a equipe multidisciplinar vão estar presentes, né, contribuindo para o cuidado daquele paciente. A reabilitação e a alta, como que vai ser a transferência, como que vai ser a alta, como que vai ser conduzida a condição clínica desse paciente. Na unidade de terapia intensiva especializada,
onde o paciente também vai estar crítico, então vai garantir um tratamento adequado e seguro para aquele paciente, então ela vai deter de infraestrutura e equipamentos específicos, a equipe capacitada para aquela função, vão estar contribuindo com protocolos e diretrizes, então, se é um setor de queimados, uma UTI que atende queimados, então os protocolos vão precisar ser voltados para aquela condição clínica, tanto os protocolos de curativos, os protocolos de sinais vitais, então tudo isso vai precisar ser adaptado para aquela realidade daquela unidade. A higiene e o controle de infecção, monitorização contínua, capacidade de atendimento multidisciplinar, então a equipe multi ela consegue fazer estar presente, né, num bom tratamento, adequação de recursos, porque a gente falando de uma unidade de terapia intensiva, o gasto é muito alto, né? Então, tanto para a unidade pública quanto particular, o gasto é muito alto de um paciente internado na UTI, porque ele precisa daquela monitorização contínua, então ela precisa ter o uso contínuo de medicamentos, a equipe precisa estar voltada para aquele paciente 24 horas. Então, os profissionais precisam ter o maior número de profissionais por quantidade de leitos, maior número em relação ao número de enfermeiros, em relação ao número de farmacêuticos, de médicos. Então, essa equipe ela é mais robusta também. E os materiais, às vezes, são mais complexos, medicamentos são mais caros, então, tem essa adequação de recursos. Precisa realizar a gestão do leito, né? Então, o tempo de internação, qual é a média de internação dos pacientes dessa unidade? Como que é o controle ACC/IH? Como esse paciente, quando ele entra, ele tem qual sítio de infecção? E ele sai com qual? Como que esse controle? É feito devidamente? É acompanhado? Tem educação continuada da equipe? Então, essa equipe vai estar realizando esse acompanhamento, né, esse monitoramento adequadamente, avaliação e os resultados. Então, tem um round que discute o caso de cada paciente de acordo com os exames laboratoriais, os antibióticos que estão sendo utilizados, está sendo utilizado por quanto tempo, teve prorrogação do tratamento, teve a adesão ao tratamento. Então, tudo isso a gente precisa monitorar para a gente poder ter dados, então, para poder avaliar esse paciente. Então, a gente vai ter dados suficientes para ter uma conduta determinada? Como que a gente vai estar conduzindo esse tratamento? O que a gente pode contribuir? Lá no hospital a gente faz round multidisciplinar e aí cada profissional tem o seu momento de fala. Então, farmácia. Sou farmacêutica, eu fico no CTI. Nossa, que lindo! Em Beira-Leito, o round? Nossa, muito bom, Lorena. E você fica, em média, com quantos pacientes? É só você? Como que é? E aí é só você de farmacêutica no CTI? Entendi. Já é um passo. Pô, muito bom. E a contribuição é muito boa, né? Porque às vezes o paciente relata alguma condição, né? Claro, aqueles pacientes que se comunicam e às vezes eles não falam com o médico. E aí a gente que consegue extrair aquela informação que às vezes é essencial para o tratamento, os sinais e sintomas, às vezes tem alguma vergonha,
que ele já está numa condição vulnerável, né? Então, o paciente já fica com aquela timidez. Muito bom, que lindo. E quanto de intervenção que você realiza, né? Vocês não conseguem quantificar isso? Eu até imagino. Muito legal. E o quanto a gente consegue contribuir, e a gente pensa, pô, o paciente está no CTI, então ele está numa condição muito vulnerável, ele está, às vezes, com drogas vasoativas, está com sedação. Então, olha, eu fico pensando muito em a quantidade de erros que podem acontecer. Então, quando a gente tem uma equipe multidisciplinar, olha quantas pessoas estão olhando aqueles pacientes. Então, às vezes, virou para o lado, já aconteceu alguma coisa que aquele cara que está observando lá consegue agir prontamente e identificar e minimizar um erro, né? Então, é muito importante a gente levar isso. Tem muitos trabalhos científicos a respeito disso, né? Então, a gente ter dados, a gente tem um embasamento para o que a gente está falando. Eu não estou querendo mais farmacêuticos por um luxo, eu estou querendo porque eu sei o quanto a gente vai conseguir contribuir. Então, se o paciente vem com a prescrição de casa, é isso? Você vê as condições desse. Profilaxia de TEV. Pô, muito bom. Porque tem isso, né? O acondicionamento do que ele traz de casa e as condições que aquilo estão, né? Porque se acontece algum desvio e está dentro da unidade. Sim, sim. Muito bom. Então você atende, né, faz a conciliação desde do pronto atendimento para a UTI, clínica médica, até a alta, né? Então, esse é o ideal que seja realizado. Então, as pessoas, a equipe precisa entender o quanto a gente consegue contribuir para um melhor atendimento, e isso vai impactar na questão da gestão do leito. Porque também, financeiramente, aquele paciente que fica acamado 1 mês, 2 meses na UTI, ele traz um custo muito maior. E a rotatividade de leitos que é interessante, né? Que você consegue atender mais pessoas, cuidar de mais pessoas e o custo que isso leva, porque um paciente que fica acamado muito tempo, ele está naquela condição de estar com riscos de infecção, então é mais antibiótico, então ele começa com uma determinada classe de antibiótico, dependendo do quanto ele está ali, ele tem a necessidade de ter mais, fazendo uso de mais antibióticos, né? Então, um farmacêutico inserido na CCIH, fazendo a conciliação medicamentosa, a gente contribui para a melhora dessas condições. Monitoramento e avaliação dos resultados. Então, a gente tem diferentes tipos de UTI: cardiológica, neurológica, pediátrica, neonatal, oncológica, respiratória, renal, queimados, trauma, cardiovascular. Então, dependendo da patologia, né, da condição clínica do paciente, ele pode ser direcionado para uma unidade que vai ter aquele atendimento especializado para ele. Então, uma UTI renal, então vai ter um nefrologista para poder estar acompanhando aquele paciente, um infecto que vai estar com aquelas condições de acordo habituado, né, especializado naquelas condições. Então, quando a gente tem as unidades intensivas neonatal, né, que é uma unidade especializada ao recém-nascido, ao prematuro em condições graves, então a gente tem a participação dos pais, o método canguru que vai auxiliar nesse tratamento, a comunicação aberta e empática com esses pais,
Respeitar o ritmo dos bebês. Então, às vezes, eu tenho colegas, amigas que trabalharam e trabalham em UTI NEO, então, às vezes, recebem um paciente de 500 gramas. Alguém já trabalhou em UTI NEO? A manipulação é privativa do farmacêutico, então a gente que manipula esses medicamentos, muitas vezes off-label. Em NEO, que também. Que legal, em NEO é desafio, né? Porque as doses são particulares, o uso off-label. Aí é isso, farmacêutico é tão difícil você ver um farmacêutico que trabalha em um lugar só. A gente acaba trabalhando em mais de uma unidade. Então, o respeito ao ritmo do bebê, o ambiente acolhedor, então ter aquelas imagens, né, de ilustrativas, com uma abordagem também multidisciplinar, voltada e capacitada para aquela condição que é o paciente neonatal, no envolvimento de voluntários e apoio emocional, então, para aqueles pais, promoção de aleitamento materno, então, de acordo com a condição clínica daquele paciente, ter esse acompanhamento, né, de quando o aleitamento materno pode ser utilizado, então, criar esse vínculo da mãe com o bebê, porque acredito, né, eu não sou mãe, mas eu acredito que seja um momento super delicado para aquela mãe que fica naquele ambiente e ela só quer ter o filho e ir para casa, né, para o ambiente familiar, e acaba tendo que estar naquela condição com o paciente, então isso com o seu filho, então isso você trazer o maior acolhimento possível. Eu sempre falo que o ambiente hospitalar, ninguém quer estar ali, até a pessoa que quer fazer uma cirurgia plástica, ou estética ou não, não cabe a mim, ele não quer estar naquele ambiente, ele está fora da sua casa, ele está fora da sua família, tá com aquela roupa, perde a sua identidade, né? Porque você não, às vezes não fica com a sua roupa na UTI, fica com um macacão, com um avental, quer dizer. Então, a pessoa perde a sua identidade, perde, às vezes, a sua autonomia. Um paciente de UTI, um paciente sedado, então a pessoa perde a sua... Não é um ambiente não é um lazer, né? Então, é uma condição de saúde muito delicada para aquele paciente. Então, o ambiente ele tem que ser o mais acolhedor possível, né? E as unidades pediátricas que têm uma estrutura e um funcionamento, então, ter aquela estrutura adaptada, né, para aquele paciente. Então, o tubo de tamanho para aquele paciente, 4, 4,5, 5, o gelco para aquele paciente. Então, também ter uma equipe especializada, capacidade de atendimento, então precisam ter mais profissionais, até por conta de uma unidade pediátrica, aquele paciente, um entretenimento para aquele paciente, normas de segurança, controle de infecção, protocolos clínicos e diretrizes, treinamento e capacitação da equipe. Então, precisa um ambiente pediátrico, neonatal, precisa ter esse cuidado maior, né, da equipe. Direitos e deveres dos pacientes e dos familiares, então, conscientizar também a família em relação aos riscos de infecção daquele ambiente. Então, o que aquele pai, aquela mãe traz de casa? E o paciente está com a sua imunidade debilitada. Então, a gente precisa falar isso de forma clara com os pais também. Acesso a tecnologias e medicamentos. Então, quando a gente fala de tratamento pediátrico, é mais difícil, né? Quer dizer, esse uso off-label é mais utilizado. Então, a gente precisa ter esse acesso a medicamentos e tecnologias. Integração com os outros níveis de atenção,
para identificar a necessidade daquele paciente estar numa unidade pediátrica, monitoramento e avaliação dos resultados. Então, acompanhar com os rounds esses pacientes, isso tudo a gente vai estar avaliando. E as UTIs neonatais e pediátricas estão relacionadas aos ajustes de dose, uso off-label, as considerações farmacocinéticas e farmacodinâmicas por conta daquele paciente, porque não tem estudos, né? Não tem muitos estudos em relação a medicamentos usados nesses pacientes pediátricos, né? Então, é um desafio a pesquisa clínica em pacientes pediátricos. Então, essa equipe precisa estar conscientizada, com profissionais de saúde que tenham esse engajamento, né, para garantir um melhor tratamento para os pacientes vulneráveis, porque aquela família, né, vai estar muito debilitada, vai estar num nível de estresse muito alto, então isso vai impactar também na condução que a equipe vai fazer do tratamento, né, da conversa com aquele pai, aquela mãe que está sensibilizado, né? Então, o nível de estresse dele precisa ter um grau de paciência maior, de empatia. Aquela pessoa não quer estar ali, não quer estar tantos dias, meses com o paciente com o seu familiar, uma criança naquela condição. Então, precisa ter um olhar diferenciado, né, para aquela família. Então, a gente tem compondo a equipe multidisciplinar o médico, o enfermeiro, fisioterapeuta, técnico de enfermagem, psicólogo, nutricionista, secretário, que fica, às vezes, com a parte administrativa, né? Auxiliar de limpeza, maqueiro. Esse é o elenco que está na legislação dos profissionais que precisam estar. E o farmacêutico? Então, sempre que eu vejo essas atuações, né? Aí eu sempre me pergunto, e o farmacêutico? Quando ele é falado? É igual a gente, às vezes eu vejo reportagem, vai falar de medicamento e não tem o farmacêutico, tem só o médico. Mas e a gente? Quem é o responsável por medicamento? No hospital, o medicamento não fica sob a guarda do farmacêutico? Se não tem importância, fecha a farmácia e não vai ter atendimento? O hospital não sobrevive sem a gente. Então, todo mundo é importante e a gente precisa mostrar o quanto nós somos importantes, o quanto a gente desempenha, quantos protocolos, tanto controle que a gente faz, o quanto a gente é importante para aquela unidade. Essa questão de entrevista na televisão, essas coisas, quando eu não vejo farmacêutico, eu fico indignada. Aí é da gente mostrar o quanto a gente tem espaço, né, para contribuir e para auxiliar, né, estar realizando tratamento com aquele paciente. Então, a gente tem a resolução 675 de 2019, que regulamenta as atribuições do farmacêutico clínico em unidades de terapia intensiva. Então, a gente tem resoluções que vão estar embasando a nossa solicitação de querer mais farmacêuticos, de querer a farmácia clínica naquele ambiente. Então, o trabalho que a Lorena faz na rotina dela é muito importante. Tem uma legislação que está junto, né, para desempenhar as suas atividades. Então, a nossa contribuição é muito grande para a vida daquele paciente. Então, isso a gente tem um respaldo. A gente não está lá só de enfeite, né? A gente tem a nossa atuação e o tanto de trabalho que a gente desempenha com essas ações. E a gente também tem a resolução, né, que regulamenta as atribuições clínicas do farmacêutico de 2013, que foi um ganho, né,
para a nossa profissão, da nossa atuação clínica, que o farmacêutico não é um entregador de caixinha. A gente sabe muito sobre o medicamento, a ação dele, farmacocinética, farmacodinâmica. Então, a gente atribuir isso também estar presente na clínica é fundamental para o paciente, para o que o paciente precisa. Então, a gente precisa estudar e estar atuando, buscando mais farmacêuticos clínicos, mais cursos, mais capacitação nessa área. E eu trouxe aqui trabalhos envolvendo o farmacêutico na unidade de pronto atendimento. Então, a presença do farmacêutico em unidades de pronto atendimento não é muito encontrada. Então, quando eu busquei esses artigos, né, os trabalhos falam muito a respeito disso. Tem poucos trabalhos relacionados à contribuição, à presença do farmacêutico. Então, quando a gente tem a capacitação, né, de residência em unidades de pronto atendimento, esses profissionais, esses residentes, estão trazendo conhecimento científico para a gente estar atuando. Então, a gente, às vezes, quando a gente trabalha num hospital que tem um pronto atendimento, mas não tem um farmacêutico presente ali para fazer aquele acompanhamento, a gente tem trabalhos que vão estar nos auxiliando a galgar, né, conseguir um farmacêutico para esse setor. E de ter uma farmácia satélite é imprescindível para uma unidade de pronto atendimento. Então, tudo isso a gente observa. Então, eu trouxe esse trabalho de intervenções realizadas pelo farmacêutico em uma unidade de pronto atendimento médico e, de acordo com os relatos do trabalho, ele mostra os problemas relacionados aos medicamentos identificados de acordo com o tipo de dose. Então, 17,1% foi realizada intervenção em relação à dose. Medicamentos desnecessários, 5%. Uma vez eu estava falando com uma colega farmacêutica, ela estava falando do estilo, né, das prescrições que tinham na unidade. E aí o médico prescreve dipirona, tenoxicam, diclofenaco, tudo junto, e ainda um corticoide, uma dexametasona, uma hidrocortisona, para o mesmo paciente. Aí ela falou assim, isso é um assassinato à farmacologia. Então, a gente está ali para fazer essas intervenções, porque a gente sabe os mecanismos de ação. Então, a gente, sabendo, né, a clínica daquele paciente, a gente vai estar auxiliando na revisão dessa prescrição. Alternativa terapêutica inadequada, 6,3%. Interação medicamentosa, fármaco e nutriente, 48,4%. Incompatibilidade ou instabilidade físico-química, 24,2%. Então, são algumas condições relacionadas a medicamento que a gente consegue realizar essa intervenção. Em relação à estabilidade, a gente, tendo uma planilha de diluição, um protocolo de diluição, a gente também consegue reduzir custos em relação a isso, orientando a equipe em relação à estabilidade daquele medicamento. Isso é muito empregado em unidades de pediatria e neonatal, né, onde a dose ela é menor. Então, são intervenções que a gente também pode estar realizando. Esse outro trabalho é a respeito da atuação do farmacêutico residente, uma unidade de pronto atendimento. Então, o mais antigo que eu achei foi em 2017, depois tem esse de 2016, contribuindo para a promoção da saúde. E as descrições das interações foram observadas, interações e incompatibilidade de medicamentos com a administração intravenosa. Então, foi observada interação entre o enalapril e a espironolactona, 9,63% das análises realizadas, enoxaparina com paroxetina, espironolactona com digoxina, heparina
e sertralina, outras interações que também foram observadas, incompatibilidade medicamentosa de diazepam com haloperidol, diazepam com metoclopramida, com fenitoína, haloperidol com fenitoína, metoclopramida com fenitoína, morfina e fenitoína, ganciclovir com metoclopramida, diazepam com metoclopramida. Então, essa questão de incompatibilidade e interação, muitas vezes os médicos, dependendo da equipe, eles até reportam a gente para buscar esse atendimento, perguntando, né, se tem dados científicos que a gente vai buscar em bases científicas confiáveis. Então, do nossa detenção de conhecimento, realizar, então, protocolos que tenham isso já definidos, né, para o médico já bater o olho e ver, não, se eu administrar com esse medicamento, tem uma interação. Então, isso aí a gente realiza a intervenção, né? Também foi realizado intervenções farmacêuticas de troca de horário de medicamento, então, prescrição de simvastatina, por conta da meia-vida, então, omeprazol, administrar em jejum, então, foi realizada, né, uma recomendação, então, ajustar a posologia do medicamento, furosemida, administrar preferencialmente de manhã, em jejum, por conta da poliúria. Então, são intervenções farmacêuticas, uma troca de horário que vai impactar muito no tratamento do paciente. Então, a gente vai precisar. Esses trabalhos são importantes para a gente analisar e observar o tipo de intervenção que a gente pode estar realizando. Também encontrei esse trabalho do acompanhamento farmacoterapêutico de pacientes atendidos em pronto atendimento em hospital de ensino. Então, as intervenções realizadas foram de acordo com a posologia, reconciliação medicamentosa, estabilidade, substituição de horário, diluição incorreta, alergia a medicamento, troca de forma farmacêutica. Então, a gente pode observar o quanto de informação, né, que a gente pode estar contribuindo para aquela unidade, melhorando o tratamento daquele paciente, a adesão ao tratamento, por conta de alguma interação que vá causar uma ineficácia ou uma potencialização daquele efeito daquele medicamento. A gente consegue estar intervindo, realização da reconciliação medicamentosa. Então, qual o uso que aquele medicamento, que aquele paciente faz? Quais são os medicamentos? Qual que é a dose? Necessita de um ajuste de dose por conta de disfunção hepática, por conta de disfunção renal? Aquele paciente realiza diálise, é um paciente renal crônico, vai precisar desse ajuste de dose para esse paciente. Então, a gente precisa ter... Infelizmente. Obrigada, Monique. Uma das mais comuns intervenções de CCI são as vias de alimentação, como sonda naso, GTT, levotiroxina. A dieta precisa de uma pausa 1 hora antes. Verdade. Então, essa questão da sonda é muito comum, né? Porque tem medicamentos como o ácido valproico, a gente não consegue administrar por conta da película do revestimento do medicamento, vai realizar o entupimento da sonda. Então, são detalhes, né, que a gente precisa intervir. GTT também. Então, todo esse ajuste e capacitar também a nutrição, né, essas questões de interação com fármaco, nutriente. Por isso que a gente precisa ter os rounds, né, com as equipes multidisciplinares para a gente estar expondo essas condições. Vai bater. Intervenções realizadas pelo farmacêutico clínico
esse trabalho é de 2012. Então, durante um período de um ano, né, em 2010, foi avaliado 3.542 prescrições e ocorreram 1.238 intervenções. Então, a gente vê aqui no gráfico que o maior número de intervenções foi realizado em relação à dose do medicamento, que é esse aqui. Então, são condições muito delicadas. Também reconciliação medicamentosa, medicamento via sonda, como a gente falou, protocolos de anticoagulante. Então, a gente precisa estar realizando essas intervenções, né? Então, aqui tem a descrição, né, a classificação da intervenção, a descrição do caso e a intervenção farmacêutica e a resolução. Então, dose não usual foi prescrito por recém-nascido de 5 dias, com 2,9 kg, cefotaxima de 50 mg IV a cada 8 horas. Então, a dose foi abaixo da recomendada na literatura e tem que ser de 100 a 150 miligramas por quilo ao dia e dividida de 8 a 12 horas. Então, foi alterado para a cefotaxima 150 miligramas intravenoso, né, a cada 12 horas. Então, olha o nível, né, de intervenção que a gente precisa realizar, que vai impactar diretamente no tratamento desse paciente. Prescrito para uma criança de 4 meses, 7 quilos, Clavulin BD, 400 miligramas, por 5 ml, 3 ml oral, né, via oral. A dose indicada para criança de 7 quilos é de 1,5 a 2 ml. Então, foi alterada para 2 ml VO. Então, estava dando uma superdosagem para o paciente. E paciente pediátrico que precisa ter esse cuidado maior, né? Que são pacientes debilitados, e se tratar de um público que causa uma sensibilidade maior, né? Também pacientes idosos, prescrição de claritromicina em uma dose maior, então é o dobro da dose, claritromicina 500 mg via oral de 12 em 12, e foi ajustado para 250 miligramas via oral de 12 em 12. Então, a gente precisa, foi observado o clearance, então a gente precisa fazer essa avaliação. Diluição inadequada, polimixina B em soro glicosado, não em soro fisiológico. Via de administração não usual, tempo de infusão inadequado, frequência de administração inadequada. Então, isso acaba causando um dano no paciente que às vezes é irreversível, leva o paciente a óbito por conta de um antibiótico que não está prescrito de forma correta, um sedativo que não está prescrito de forma correta. Então, a gente precisa ter todos esses protocolos bem estruturados, todas essas condições da unidade bem verificadas, né? O tipo de unidade que vai receber o paciente, se é um trauma, se é um queimado, se é um hospital geral, se é um hospital pediátrico, neonatal, então, se é uma unidade de atenção básica. Então, a gente precisa empregar a humanização nessas unidades. Então, as bases humanísticas do cuidado ao paciente crítico são fundamentais para garantir uma abordagem compassiva, empática, holística do tratamento de indivíduos em estado grave. Então, não só tratar o paciente como a família daquele paciente. Então, tratar e falar a respeito da doença e do adoecer. Então, eu falo bastante que a humanização, ela primeiro tem que ser empregada na equipe, e isso vai refletir no paciente, porque uma equipe mais humana, né, mais empática, tendo aquele olhar, se a pessoa não tem, a pessoa precisa também ter um perfil para trabalhar num pronto atendimento, numa unidade de saúde.
a recepção. Imagina você tá doente, você tá passando mal, você tá com dor e você é maltratado na recepção. Se na recepção, que é a porta que você entra, você já é tratado daquele jeito, imagina o que você vai esperar da porta para dentro, né? Então, isso precisa ser muito bem trabalhado nas unidades. A gente tem políticas públicas a respeito disso. Representações sociais em saúde, falar sobre o adoecimento, a morte e o morrer, que faz parte do ciclo da vida do indivíduo. Então, a gente não conhece nenhum indivíduo que é vivo desde que o mundo é mundo. Então, as pessoas nascem e morrem. É uma questão cultural difícil de ser abordada, né? Então, não é fácil, para mim também não é fácil como profissional de saúde, como ser humano, né? Então, quando eu também já perdi pessoas, eu perdi meu pai com a pandemia, meu pai morreu de Covid, então não é é um desafio para mim, como profissional de saúde, ter essa condição tão próxima, mas a gente precisa entender essas questões de adoecimento para a gente poder entender e estudar, né? Se a gente não consegue lidar com a situação, então, será que a gente consegue trabalhar num CTI? Então, saber qual é o nosso objetivo, né? O que a gente vai conseguir estar realizando. Então, como profissional de saúde, a gente precisa ter essa consciência, né? A família e o cuidador do paciente crítico, verbalizar para aquela família a condição daquele paciente, mostrar os prognósticos, então, a conduta que vai ser realizada. Então, no round, a gente precisa também falar da questão humana. O paciente ele está numa condição depressiva. Tá, mas ele necessariamente precisa de um antidepressivo ou ele também precisa ter um sentimento de tristeza, porque isso é inerente ao ser humano, um sentimento de tristeza. Pô, ele não quer estar ali. Então, será que tudo precisa ser medicado? Então, isso precisa também ser avaliado. Ou então ele está num grau de pensamento suicida, então ele precisa de uma intervenção médica, uma intervenção psiquiátrica e psicológica. Então, saber avaliar junto com a equipe o que realmente é de se medicar ou não. Eu já participei de rounds onde a médica falou: não, esse paciente ele vem apresentando esses quadros depressivos, não tem necessidade de você já iniciar com o uso de antidepressivo. A condição que ele está triste, é um sentimento que precisa ser trabalhado. A gente tem a equipe de psicologia que vai estar atuando e a gente tentar uma abordagem inicial sem ser medicamentosa. Os desafios da comunicação e das notícias difíceis e delicadas. Como que vai passar, às vezes, um paciente em estado terminal de câncer? Essa comunicação vai ser realizada para o paciente e para a família? Vai ser realizado para a família. Como que vai ser falado? Também tudo é a maneira como se fala, né? Então, esse paciente vai saber da condição que ele está, isso é uma conduta que precisa ser realizado com toda a família para saber se a equipe vai falar com o paciente. Então, isso a família precisa estar bem alinhada, né, com esses pacientes. Isso é muito importante da gente estar trabalhando com a equipe. Como que se fala, o que se fala. Até a gente pega muito isso também na atenção básica, né? Que às vezes o paciente está com a prescrição, aí ele vai, entrega a prescrição, aí ele fala: mas para que é esse medicamento? Sendo que a pessoa acabou de sair do médico. Mas a gente realiza atenção farmacêutica. É antidepressivo. Aí a pessoa: mas eu não preciso de antidepressivo, esse médico tá doido. Eu não. E aí o paciente, às vezes, ele não tem aquela consciência da condição que ele tem, e aí ele precisa entender o tratamento dele, ou então ele recebeu alta
e precisa realizar esse tratamento. O farmacêutico vai estar junto, precisa, né, estar junto na alta desse paciente. E então, qual vai ser a abordagem que vai ser feita, de qual é a condição clínica dele, o quanto ele é responsável pelo aquele tratamento, ele precisa de um tratamento contínuo, diabético, hipertenso, então a alimentação vai interferir, a atividade física vai interferir, o paciente tem a consciência daquilo, isso precisa ser falado de uma maneira que ele vai receber bem aquela informação, por ser, às vezes, é uma mudança de estilo de vida brusca, né, que vai impactar na alegria, né, também da pessoa, por conta da qualidade de vida que ele vai ter. Então, a gente precisa ter uma abordagem multidisciplinar. A humanização nas unidades de terapia intensiva, que são setores que o paciente é mais delicado, né? Então, a condição em que ele se encontra, como que isso é abordado com esse paciente? E, às vezes, o paciente realiza o uso de fraldas, ele tem entendimento, né? E ele não quer estar naquela condição, e às vezes é paciente idoso. Como que isso vai ser abordado? Então, isso tudo a gente precisa ter um olhar empático como profissionais de saúde, para a gente estar realizando o devido tratamento para aquele paciente, que ele precisa de ter aquele bom tratamento, né? De ter aquela condição clínica que tenha uma perspectiva, que tenha um objetivo. Os protocolos precisam ser bem discutidos, a equipe precisa estar bem engajada em prol daqueles pacientes, porque eles recebem aquela condição clínica, é uma rotina, né? E precisam ter condutas aonde a gente saiba o que vai fazer com o paciente, porque imagina receber um paciente em qualquer que seja a unidade e ficar mandando o paciente de um lugar para o outro sem o devido atendimento, sem ter uma orientação adequada. Então, tanto a unidade pública quanto particular precisa ter essa divulgação, né? Então, até hoje em dia, com as redes sociais, com Instagram, WhatsApp, claro, de fontes confiáveis, a gente tem uma informação que precisa ser disseminada, e às vezes as pessoas não têm conhecimento, e às vezes é só buscar, de ter essa proatividade de buscar, de divulgar. Então, a gente precisa participar disso. De nada, Natasha, obrigada pela participação também. Então, a gente tem veículos de informação muito bons, né? O ISMP é um veículo que eu acesso muito, né? Que a gente tem em relação aos medicamentos de alta vigilância, aos antimicrobianos, os erros de medicação e os riscos, a prevenção de erros de prescrição. Então, são barreiras, né? Informações que a gente detém, que a gente precisa divulgar, estudar, colocar nos nossos protocolos. A gente tem as diretrizes da vigilância, né, da Anvisa, da vigilância sanitária, das diretrizes nacional para o gerenciamento de antimicrobianos nos serviços de saúde. Então, essas diretrizes, elas são atualizadas anualmente, então a gente precisa estar se atualizando, né, ver o que teve alteração, o que não teve, o que a gente consegue contribuir. Também tem o caderno do Ministério da Saúde a respeito das orientações sobre o manejo de dor, sedação e delírio em paciente com COVID, sobre ventilação mecânica. Então, foi uma ferramenta que auxiliou, né, a equipe nessa condição que a gente viveu, né, de pandemia. Então, protocolos precisaram ser disseminados e consolidados, né,
para que, por ser uma pandemia, a gente estava num momento de incertezas, né, de não saber como conduzir, tratamento que não tinha, então foi a gente teve que buscar informações confiáveis para o manejo daquele paciente. Então, eu gosto sempre de terminar a minha aula com uma frase, né? Então, essa frase, quando eu falo de atuação hospitalar, o farmacêutico hospitalar, a gente como profissional de saúde, eu gosto muito dessa frase, que o paciente não é só o paciente, ele é o amor de alguém, ele é o amor da vida de alguém. Então, a gente precisa ter muita responsabilidade com o que a gente faz, com os protocolos que a gente emprega na unidade, com o que a gente contribui para a segurança do paciente, para a manutenção da segurança do paciente, para as condições de trabalho que a gente tem. Então, a gente ter essa contribuição na vida do outro, isso é muito importante. Então, quem trabalha ou quem trabalhar no ambiente hospitalar, se pergunte se você ficaria internada naquele ambiente, o quanto você trabalha em prol daquele paciente, que a gente está ali para servir o outro. Então, eu sou apaixonada pela minha profissão porque eu acredito muito nesse meu ato de servir. Então, eu estou contribuindo para a manutenção da vida daquele paciente. Aquele paciente ele está nas minhas mãos, entendeu? Então, eu gosto de passar muito isso para os alunos para a gente se responsabilizar. Então, todo dia que a gente acorda, que a gente vai trabalhar, que a gente vai estar naquela unidade, a gente tem a nossa responsabilidade como profissional, né? Com o outro, não é só mais um paciente, ele tem uma contribuição naquela família. Então, obrigada a todos pela participação, obrigada ao CRF por eu estar podendo falar a respeito de uma área que eu gosto muito, que eu sou apaixonada pela farmácia hospitalar, então eu gosto de trabalhar com isso, eu me sinto bem, eu gosto de estudar sobre isso e gosto de passar também o que eu sei. Então, se alguém tiver alguma contribuição, deixo aqui o meu contato via Instagram, quem quiser me mandar também um WhatsApp, eu estou no grupo. Então, muito obrigada a todo mundo que ficou num sábado de sol, muito obrigada por estarem aqui comigo, participarem da aula, foi muito boa essa experiência com vocês. E vamos tirar uma foto. Deixa eu parar aqui a apresentação. Gente, não dá para botar mais. Os meus quadradinhos estão muito grandes. Aqui, mosaico. Agora sim. Vai dar para ter bastante gente. Então, quem puder, ligar a câmera para a gente fazer uma foto, um print, né? Uma foto. Um, dois, três e já. Quem fizer também captura da foto, manda para a gente, para a gente ter também de outros, que às vezes aparecem umas carinhas em um, aparecem umas carinhas em outro. Poxa, pode tirar outra, professora. Acabou de ser para minha câmera. Foi muito boa nossa aula. Alguém quer falar alguma coisa? Tem alguma contribuição também? Então, eu coloco lá, se alguém... Posso.
Se alguém tiver alguma. Jéssica queria saber mais a respeito desse conteúdo. Você tem algum material? Então, pode perguntar lá que se eu tiver e se eu conseguir buscar, eu mando para vocês, sim. Aquele documento da segurança do paciente é incrível. Eu até participei de um curso de vacinação por farmacêuticos do CFF, e aí eu ganhei ele impresso. Nossa, mas eu fiquei tão feliz, foi muito bom. Ó, pós-graduação tem farmácia hospitalar, né? Farmácia clínica e hospitalar. São pós-graduações eu gosto bastante, né? Que tenho relatos de amigos que fizeram em unidades que você consegue fazer uma atividade prática dentro do hospital. Tem da Redditor, do Racine, então são instituições, e também os programas de residência. O programa de residência é muito bom para ter essa vivência dentro do hospital, né? E ter essa contribuição também científica, né? Realizar pesquisa clínica. Então, tem instituições, né, aqui no Rio que tem residência multiprofissional, então, ou então oncológica, então tem residências, programas de residências muito legais, da UF, do INCA, da UFRJ. Ai, que bom que vocês gostaram. Eu gosto muito de falar do ciclo da assistência farmacêutica, que é tão corriqueiro nosso, né? Que a gente vive isso em todo momento. Então, da gente pontuar, né? O que a gente precisa para estar realizando o nosso atendimento, os controles que precisam ser feitos. Eu passava muito ronda, né? No hospital. E eu identificava às vezes, questão de validade, excesso de medicamento e material no setor. Eu já levava uma cestinha, porque eu sabia que eu ia voltar catando as coisas. Então, eu ia, passava a minha ronda, né? Fazia a minha ronda, aí eu ia e realizava, ia catando tudo que estava em excesso, eu ia tirando do setor. Aí, porque o controle é nosso, né? Se tiver um medicamento vencido, se tiver um desperdício, a gente precisa estar em contato com a equipe, né, para que isso não aconteça. Então, só a gente estando, claro, tem unidades que tem o farmacêutico em cada andar, como a colega falou. Nossa, é uma contribuição muito, muito boa para o setor, né, para aqueles pacientes, que a gente consegue realizar esse atendimento. Aí o certificado vocês vão receber. Ai, muito bom. Ai, eu sou mesmo. Porque a gente está aqui para servir, né? Eu gosto muito de falar sobre isso. Eu também muito obrigada pelo culto, obrigada à professora Jéssica.
por estar conosco também até esse horário. Obrigada a todos aí pela atenção. Eu vi as fotos lá no grupo. Também vou enviar para a comunicação, divulgar mais um curso assim, de sucesso aqui do Qualifarma, tá bom? Obrigada, viu, professora? Muito obrigada, Thalita, por me receber, e foi muito boa essa contribuição, essa troca. Sim. Gostei muito. Não, e em breve a gente vai estar junto mais uma vez. Obrigada também por ter aceito o nosso convite. Né? A gente teve dificuldade de conciliar as nossas datas, né, Jéssica? Tá de plantão. Né? Exatamente isso. Nós somos farmacêuticos, trabalhamos mesmo, né, meus amigos? Todo mundo aqui até esse horário, no sábado todo. Obrigada a vocês também. A gente se vê no final de semana que vem, amanhã, Dia dos Pais. Um abraço aí para todos, né? Para os esposos, para os pais farmacêuticos. E a gente vai se falando ali no grupo também, né, Jéssica? A gente vai, né, dividindo o conteúdo ali, trocando informações, né, que possam ajudar a nossa rotina de trabalho. Tá bom? Sim, vamos sim. Bom descanso, amigos. Bom descanso, professora Jéssica. Muito obrigada. Bom descanso a todos. Uma ótima semana. Amém. E muito obrigada. Fiquem com Deus. Um beijo, meus amigos. A gente vai se falando sempre. Um beijo, professora Jéssica. Amiga. Beijo, Um beijão. amor. Tchau. Obrigada. Tchau.